Mudando de assunto, vamos novamente para o noticiário internacional, porque pouco mais depois de um ano da explosão que ocorreu no porto de Beirute, a crise no país parece estar fora do controle. Quase da metade da população sofre com a pobreza e continua sem resposta sobre quem foi o responsável pela tragédia que matou mais de 200 pessoas, ferindo 6 mil e causando bilhões de dólares de prejuízo para o país. É para falar sobre esse assunto que nós conversamos agora com a advogada e diretora da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, Renata Abalem. Muito boa tarde, Renata. Seja bem-vindo ao Pan News. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Um ano depois, Renata, como nós acabamos de falar, o país está numa situação ainda pior do que em 4 de agosto de 2020. O que foi que agravou ainda mais essa crise ao longo desse ano? Veja só, a nossa crise ela não é de agora, né? Nós começamos em 2011, 2012 receber milhares de refugiados. O Líbano vem aí desde essa época passando situações financeiras, econômicas, sociais gravíssimas, e isso foi acontecendo, foi andando, e ninguém tomou a rédea de enviar agora, depois que a guerra se assentou na Síria, a voltar esses refugiados. Então, o país estava sobrecarregado, financeiramente sobrecarregado, e aí vieram todas essas situações. Antes da Covid, nós passamos por um clamor popular, postulando reformas administrativas, reformas políticas. Isso não aconteceu, depois nós tivemos uma Covid e depois a explosão. A explosão, nós não temos resposta ainda, as investigações estão suspensas, as autoridades não respondem ao povo, e é essa tragédia anunciada, né? É uma tempestade perfeita, e nós nunca esperávamos que isso fosse acontecer nessa grandeza que nós estamos vendo, a população do jeito que está. Agora, Renata, em relação aos governos, né, houve uma tentativa, claro que imediata, de uma mudança, as pessoas foram às ruas. Como é que está essa questão se resolvendo no país politicamente, ou não está se resolvendo nada politicamente? Olha, com toda essa movimentação, realmente o mundo viu a população indo às ruas, a população se manifestando, mas não existe ainda uma definição. Ao contrário, nós estamos com ministérios sem ministros, o primeiro-ministro não conseguiu formar um governo, então nós temos um presidente que está sendo atacado de todos os lados, um primeiro-ministro que ficou alguns meses, não conseguiu formar os seus ministérios, renunciou, um outro que entrou agora e está tentando ajustar, porque nós temos no Líbano a confissão religiosa, ela pesa tal e qual os partidos políticos, né? Então, essa composição é uma composição muito complicada. Nós estamos aí há mais de um ano sem os ministérios estão acéfalos, então não tem governo, infelizmente. Renata, como que esse governo provisório, que você acabou de relatar, ele agravou essa situação do Líbano? Veja, não existe. Hoje o Líbano está passando por uma movimentação moral. As pessoas estão vendo que a corrupção ela foi tão demonstrada, ela foi tornada clara, e a população não aceita mais. O que acontece com isso? A população exige uma reforma administrativa mais profunda. A parte administrativa, o governo não está pronto ou preparado para isso. Estamos sofrendo intervenção e ingerência de vários países do mundo com relação a isso, porque o Líbano é um país importante e, inclusive, hoje, os olhos da diáspora libanesa estão olhando para o Líbano, porque de onde virá o socorro? Né? Assim, os países não querem investir uma ajuda financeira de grande monta, porque a corrupção é uma coisa bem clara, todo mundo tem medo de mandar dinheiro e o dinheiro não chegar onde tem que chegar. Então, por exemplo, quando levanta-se dinheiro para as vítimas, para esse caos social, esse caos financeiro que está lá, a gente manda dinheiro para a Cruz Vermelha, para entidades que não o governo.
Sem dúvida. E você que é da Câmara de Comércio, né, Brasil-Líbano, a gente sabe que os laços são bem atrelados aqui com os países, né? Muitos libaneses vivendo no Brasil, vieram lá atrás, continuam. Muitos brasileiros que estavam no momento até da explosão, nós conversamos com muitos aqui, médicos inclusive, que estavam atuando lá no local. Essa balança comercial, o Líbano teria qual saída financeira sozinho, ou de fato vai haver a necessidade aí de Fundo Monetário Internacional e de um apoio externo? Olha, evidentemente que o Líbano não é um país produtivo. Nós somos menores do que Sergipe. Então, nós não temos produção, né? Nós temos, o país, ele se sustentava em razão dos seus serviços bancários, que eram famosos no mundo inteiro. Com a crise, esse dinheiro ficou retido, esse dinheiro não se sabe se ele existe ou não. Então, hoje o Líbano, ele precisa da diáspora e da comunidade internacional como um todo para ajudá-lo nessa nova etapa de reconstrução. E reconstrução, digo, não é uma reconstrução somente física, é uma reconstrução, inclusive, moral, uma reconstrução política, porque nós estamos vendo uma calamidade. Todos os dias chegam notícias assim, é o caos, são horas, 12 horas, uma pessoa fica na fila para pôr combustível no carro. Não existe combustível para gerar os geradores de energia, porque nós não temos energia, o governo não dá energia, então são geradores próprios ou de companhias. Então, ou seja, um caos. Infelizmente, é o que nós estamos vendo isso. Mas isso não nos desanima. Ao contrário, hoje a diáspora libanesa no Brasil, ela está se levantando, estudando situações, e não só no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo pesquisando, estudando, agindo para chegar num consenso e ajudar o país das nossas origens. É um país tão amado. Renata, voltando para a situação da explosão que aconteceu agora há pouco mais de um ano, a investigação, como você bem disse anteriormente, ela foi novamente paralisada, mas parente desses mortos e dos sobreviventes, agora muito em função dessa descredibilidade do governo libanês que você colocou há pouco, agora estão recorrendo, pedindo uma investigação internacional por parte do Reino Unido. Como está esse trâmite? Olha, essa ingerência, a gente vê essa ingerência sempre, principalmente na parte econômica, na parte financeira. Essa ingerência, entre aspas, judicial ou investigativa, nós nunca observamos. Eu não tenho notícia para falar para você o que acontece. Embora o que a gente imagina, e acho que isso é uma posição pessoal minha, eu acho que é realmente possível e deveria mesmo acontecer uma investigação em termos de, inclusive, Nações Unidas, Reino Unido, França, para que nós cheguemos aos verdadeiros culpados, porque se houve uma preparação, se isso foi político, se isso foi financeiro, então nós não sabemos o que aconteceu, a raiz da explosão, porque se ela teve um motivo que é desconhecido para nós. E isso é necessário tornar-se público, né? Como você disse, né, falou sobre a França, me lembro que logo, né, depois do acidente, né, nós tivemos aí a presença, inclusive, do presidente francês Emmanuel Macron, né, ele visitou o país e ficou de dar um auxílio, e pelo jeito, né, todo mundo ficou só na promessa. E como a Mariana falou, né, como não há credibilidade, você também atestou isso. Então ninguém vai despejar dinheiro imaginando que o dinheiro pode não chegar ao seu destinatário, e fico imaginando também as pessoas vítimas não vão ser ressarcidas em nada, né, Renata? Essa que é a verdade. Olha, a situação lá está tão nebulosa, eu vou usar essa palavra, que nós não temos hoje uma receita do que vai acontecer. O que aconteceu com a França, com o Macron tendo visitado o Líbano? O Líbano foi protetorado francês muitos anos, a relação Líbano e França é uma relação muito estreita, é uma relação
muito boa. Agora, o que o Macron fez? Ele falou, olha, nós vamos dispensar dinheiro para o Líbano, nós vamos emprestar ou dar, ou vamos financiar toda essa reconstrução do Líbano, mas nós queremos uma contrapartida, que é a formação de um governo, mas um governo que não esteja atento ou não esteja ligado a essa questão de corrupção. A corrupção no Líbano é uma coisa crônica, infelizmente. É uma pena, estamos observando também tudo que está acontecendo no Afeganistão, o mesmo cenário lá no Afeganistão, claro, guardadas as devidas proporções lá, existe um extremismo, claro. um extremismo, mas o governo também totalmente corrupto, né? E de fato aí dificilmente haverá, como você disse, né, bem colocou, uma ajuda financeira internacional, não existindo uma estrutura mínima que possa haver uma confiança para a retirada do país. E como você disse, então hoje o dia a dia do libanês lá, eu imagino alimentação, saúde, locomoção, tudo é precário, não há nem energia elétrica então suficiente? Bem complicado. Nós não temos, assim, em alguns lugares não temos energia, alguns lugares nós estamos sem internet, nós não temos combustível. Alguns hospitais estão assim, a Deus dará, porque não existe, nós não temos uma perspectiva imediata do que vai acontecer. A situação realmente, assim, eu vou te contar um fato que aconteceu comigo. Eu recebi um pedido pessoal de um asilo pedindo leite, porque não tem leite. E não tem leite por quê? Não tem para comprar. Não acha isso no mercado para comprar, porque muitos produtos no Líbano eram subsidiados e o governo foi e tirou o subsídio. Então, por exemplo, não tem combustível, por quê? Porque o combustível lá era muito barato, subsidiado pelo governo, e o governo agora não tem condição de subsidiar mais. Então, sumiu. O dono de posto de gasolina, o dono de distribuidora, quem detinha isso aí, segurou isso aí, porque vai vender, ele antes vendia por 10 centavos, o governo subsidiava, agora o governo não vai subsidiar, ele vai vender a quanto isso? Né? A lira libanesa teve uma queda absurda, hoje ela vale, acredito que está beirando os 20, uma lira, $20, é muito caro. Muito bem, nós conversamos com Renata Abalém, advogada e diretora da Câmara de Comércio Brasil-Líbano. Renata, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e presença aqui no Pan News. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde. Até logo. Marcelo?